chamo Thalita Lima e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos impostos de competência dos municípios. Você sabe quais são? Primeiro, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Segundo, o ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E por último, o ISS ou ISQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Primeiramente, vamos analisar o IPTU. O IPTU incide sobre propriedades mobiliárias e é um imposto municipal incidente apenas sobre os imóveis localizados em áreas urbanas. É considerado um imposto com finalidade fiscal, representando boa parte da arrecadação municipal. No entanto, ele pode excepcionalmente ser utilizado com objetivo extrafiscal. No tocante aos princípios constitucionais, o IPTU fica sujeito tanto à anterioridade como à noventena, excetuadas as majorações da base de cálculo do tributo, que constituem exceção ao princípio da noventena. No artigo 32 do CTN diz que o imposto de competência dos municípios, que é o IPTU, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. O artigo 32 nos revela que a propriedade tem que estar localizada na zona urbana do município. E lá no parágrafo 1º do mesmo artigo, diz o que é ser localizado dentro de uma área urbana. Para ser uma zona urbana, tem que ter o requisito mínimo da existência de 2 melhoramentos indicativos. Quais são? Meio-fio ou calçamento, com canalização das águas pluviais, o abastecimento de água ou sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, uma escola primária, um posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, observamos pelo parágrafo 1º que tem que haver no mínimo 2 indicativos de melhoria que são dispostos entre o inciso 1º e o inciso 5º do parágrafo 1º. Sobre a base de cálculo do imposto, o artigo 33 também do CTN diz que é o valor venal do imóvel. E no seu parágrafo 1º fala que na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Então não se leva em conta os bens móveis que estão em caráter permanente ou temporário dentro do imóvel, apenas o valor venal do imóvel. Quanto aos contribuintes, eles são os proprietários do imóvel, titular do seu domínio útil ou seu possuidor. E o lançamento deste imposto é sempre por ofício. Com relação ao ITBI, ele é um imposto em que será devido quando houver transmissão intervivos por ato oneroso. Esse imposto ele possui uma finalidade fiscal. A base de cálculo desse imposto, assim como o IPTU, também é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Os contribuintes do ITBI são qualquer das partes da operação tributada, como dispuser a lei. Então, a lei do município tem que dizer qual das partes da operação deverá pagar o imposto. O lançamento do ITBI ele é por declaração. A nossa última análise é sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. De acordo com o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, compete aos municípios instituir imposto sobre os serviços de qualquer natureza, perceba, que não estiver compreendidos no campo de incidência do ICMS, desde que estejam definidos em lei complementar. Como o ISS é um imposto sobre serviço, a base de cálculo será exatamente o preço do serviço. E os contribuintes, de modo bastante simples, lá no artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003, estatuiu que os contribuintes do ISS são os prestadores de serviço. E o seu lançamento é por homologação. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje sobre os impostos de competência do município. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe para que mais pessoas saibam dessa informação.